capítulo 11. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugava os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta: irmão do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois ele faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir.
Meus irmãos, estamos aqui diante de um dos maiores milagres de Jesus. Jesus operou muitos milagres, curou cegos, fez mudos falarem, fez surdos ouvirem. Mas aqui nós estamos diante, talvez, do maior milagre que Jesus operou, o milagre mais portentoso de Jesus, ressuscitar um morto de 4 dias, irmãos. Já estava em decomposição o corpo de Lázaro, já estava cheirando mal, mas Jesus chegou ali e aquele corpo já estava apodrecendo, ele regenerou-se pelo poder de Deus. Amém. E a vida voltou àquele homem. Por isso nós vamos refletir nessa noite sobre esse tema. Vamos ler juntos ali o tema do sermão, por favor. A ressurreição do Lázaro. Mais forte, irmão, por favor. A ressurreição do Lázaro. A ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro. Meus amados, prestem bastante atenção, por favor. As ressurreições na Bíblia foram poucas. Prestem atenção nisso. O milagre da ressurreição na Bíblia não aconteceu muitas vezes. Eu, examinando as Escrituras, quando li esse texto, preparando esse sermão, fui pesquisar quantas pessoas foram ressuscitadas ao longo de toda a Escritura, desde Gênesis, lá nas origens, até o livro de Apocalipse. Apenas 6 pessoas foram ressuscitadas, além de Jesus. Meus irmãos, no Antigo Testamento nós encontramos Eliseu ressuscitando o filho de uma sunamita. Um profeta poderoso de Deus ressuscitou uma criança que havia morrido. Nós encontramos também, meus irmãos, um registro no Antigo Testamento de um homem que foi morto, que foi jogado na sepultura de Eliseu. Esse mesmo profeta que ressuscitara o menino, depois de morto, seus ossos estavam na sepultura. Um homem morto fora lançado naquela sepultura. Diz a Bíblia que o corpo daquele homem, aquele cadáver, ao ser lançado na sepultura e tocar nos ossos do profeta, aquele homem ressuscitou. O homem era tão poderoso, Eliseu, que mesmo depois de morto, o osso dele ressuscitava gente, diz a Bíblia. No Novo Testamento, irmãos, a Bíblia diz que Paulo ressuscitou Eutico. Lá em Atos, a Bíblia diz que Paulo começou a pregar um sermão e ele se estendeu na madrugada dentro. Um menino estava sentado na janela, adormeceu, e ele caiu da janela, e Paulo desceu, foi lá, orou para aquele menino, e aquele menino foi ressuscitado. Temos ali o terceiro caso. A Bíblia fala ainda da filha de Jairo, uma menina de 12 anos. Jairo foi até Jesus, chamou. Jesus foi até lá. E ele disse para aquela menina, Talita cumi, que quer dizer, levanta-te e anda. E aquela menina também ressuscitou. Também temos a história do filho da viúva de Naim, outro morto, filho único de uma mulher viúva. E quando Jesus se depara com o seu enterro, com o seu cortejo, Jesus para o cortejo, toca no cadáver e levanta aquele menino. A vida volta para aquele jovem. Ele entrega o menino de volta à sua mãe. O menino que estava morto agora reviveu. E nós temos, irmãos, aqui a ressurreição de Lázaro. São as únicas ressurreições que a Bíblia trata, que a Bíblia apresenta para nós. Mas, meus irmãos, a ressurreição de Lázaro, ela tem alguns contornos dramáticos. Se nós formos ler cada ressurreição, cada episódio desse milagre que a Bíblia retrata, nós vamos observar que este aqui, ele tem alguns contornos especiais, alguns contornos dramáticos. Por quê? Primeiro, Lázaro, Michele, ele era amigo de Jesus. Nós lemos aqui no texto. Diz o texto que Jesus, ele amava Lázaro, ele amava suas irmãs, Maria e Marta. Então Jesus, ele tinha um relacionamento íntimo com essa família. Era alguém que Jesus prezava muito, irmão. Então, se torna um pouco mais dramático. Por isso diz o texto, meus irmãos, que Jesus, ao chegar à aldeia, percebendo e observando o tumulto, a tristeza das pessoas, o que Jesus fez? Jesus chorou. Jesus chorou, ele se sensibilizou com aquela família e com aquelas pessoas. Lázaro, irmãos, outra situação que deixa a morte de Lázaro, a ressurreição de Lázaro mais dramática, é que Lázaro já estava morto há quanto tempo, irmãos? 4 dias, irmãos. Meu irmão, ele não morreu, tinha
3 horas o corpo, não tinha 12 horas que tinha morrido, não. A Bíblia diz que ele já estava morto há 4 dias. E havia uma crença, se você não sabe, aprenda aqui nessa noite, havia uma crença entre os judeus que a alma deixava o corpo depois de 3 dias. Isso é entre os judeus, estou dizendo que isso é real, irmãos. A alma deixa o corpo imediatamente após a morte. Mas para os judeus naquela época havia uma cultura entre eles em que eles acreditavam, havia uma crença popular em que a alma ficava ainda no corpo durante 3 dias. Passou dos 3 dias, já era, não tinha mais jeito. Então veja como essa ressurreição, ela tem detalhes, ela tem contornos dramáticos. Tem ou não tem, irmãos? Amém ou não amém? É diferente, é mais especial. E o que a gente pode aprender, irmãos, com essa ressurreição? Quais são as lições, meus amados, que depois de ler esse texto a gente pode aprender? Um texto longo, uma narrativa longa, mas dramática, bonita porque tem um final feliz. Toda vez que a gente lê a Bíblia, irmãos, aprenda isso, nós devemos sempre procurar aprender alguma coisa. Não leia a Bíblia em vão, meu irmão. Leia a Bíblia sempre esperando ouvir alguma coisa, receber alguma coisa, aplicar alguma coisa à sua vida. É assim que se lê a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é um livro qualquer, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, meu irmão, toda vez que você abrir a Bíblia, lê a Bíblia, espere algo e Deus vai falar com você. Amém? Então eu estou perguntando, o que a gente pode aprender aqui nessa noite com a ressurreição de Lázaro? Eu extraí daqui 3 lições, irmãos, poderosas, que vão falar ao seu coração nessa noite. Vamos ler aqui, irmãos, a primeira lição que a gente aprende. Vamos ler, todos juntos? Jesus entra dentro do chão. Meu irmão, isso é maravilhoso. Isso aqui, meus irmãos, é espetacular. É sensacional aprender isso aqui nesse texto. Meu irmão, Jesus, ele sempre atende os que o chamam. Está passando por um problema, meu irmão? Você jovem, você que me visita aqui, mãe de família, já idoso ou idosa, está passando por algum problema, alguma dificuldade, acha que não tem solução, é porque você ainda não chamou Jesus. Se você chamar Jesus, meu filho, minha amada, meu irmão, ele vai atender você, porque ele atende todo mundo. Jesus tem um coração enorme, ele ama o ser humano, e toda vez que nós chamamos por Jesus, ele atende. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Aleluia. Veja só o texto, que diz o texto ali embaixo, olha. Então os irmãos de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas volte lá para acordá-lo. Amém, irmãos? Havia um desespero. Aquelas irmãs estavam profundamente tristes, angustiadas. Imagina perder um irmão. Eu louvo a Deus que eu ainda não perdi nenhum parente próximo. Já perdi tios, primos, mas irmão, pai, mãe, filho, eu ainda não perdi. Todos nós, irmãos, temos que nos preparar emocionalmente, psicologicamente para isso, porque ninguém está livre. Amém ou não amém? Isso pode acontecer com qualquer um, meu irmão. Mas olha só, havia ali uma proximidade. Lázaro, meu irmão, morreu. Aquelas irmãs conheciam Jesus, eram amigas de Jesus. Jesus ficava hospedado na casa daquela família. E quem elas chamaram naquele momento de dor? Quem elas clamaram, meus irmãos, naquele momento de angústia, de tristeza profunda? Chamavam Jesus. E diz o texto que Jesus foi lá e nos atender. Então, meu amado, você hoje pode estar passando por um problema. Talvez você tenha entrado aqui hoje sem esperança. Talvez você tenha entrado aqui hoje achando que não tem solução. Tem solução. Chame Jesus. Ele vai te atender. Ele vai atender você, meu irmão. A Bíblia diz assim em Jeremias 33:3: Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Há uma promessa, meu irmão, que se você clamar, se você buscar a Jesus, Ele vai te atender. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você procure por político e o político te deixa na mão. Eles só lembram de nós na época da campanha. Época de campanha eles procuram a gente, querem nossa ajuda, querem o nosso apoio. Depois de eleito eles esquecem um pouco da gente. Pode ser que o político tenha deixado você na mão. Pode ser que o médico não tenha resolvido o seu problema. Você tenha gastado todo o seu dinheiro procurando a solução para a enfermidade de um parente, de um filho, de uma mãe. E você está frustrado porque a ciência, a medicina não consegue. Mas Jesus pode. Amém. Se você chamar Jesus, Ele vai te atender, Ele vai te dar atenção.
Talvez as pessoas não estejam te dando atenção. Talvez, meu irmão, minha irmã, você está precisando de carinho, você está precisando de atenção. E ninguém está te dando, porque nós vivemos num mundo egoísta. Nós vivemos num mundo, meu irmão, do cada macaco no seu galho. Ou uma versão mais contemporânea, cada um no seu quadrado. Não é assim? O mundo egoísta, o mundo individualista é assim, cada um no seu quadrado. Você vai abrir o coração para a pessoa olha, estou com pressa, hoje não dá não, eu tenho um compromisso, depois a gente conversa, e te deixa lá. Não quer te dar atenção, não quer gastar tempo com você. Mas Jesus tem todo o tempo para dar a você. Jesus tem toda a atenção para dar a você. Aquelas irmãs sofrendo, angustiadas, chamam Jesus lá, vai alguém lá onde ele está, diz que nosso irmão está mal. E Jesus, vamos lá ver o problema do Lázaro. Vamos lá dar atenção para a família. Amém, irmãos? A Bíblia fala de um cego chamado Bartimeu. A Bíblia fala de um cego chamado Bartimeu. Se eu não me engano, a história dele está em Marcos, capítulo 5. E esse homem, ele vivia à margem da sociedade. A Bíblia diz que ele era mendigo, cego. Ele ficava na entrada da cidade esmolando. As pessoas que iam entrando na cidade ou saindo, ele ficava no portão ali pedindo um troquinho para ele sobreviver. E um dia, diz a Bíblia, que Jesus ia passando por ali e uma multidão seguia Jesus. E ele ouvia alguém sussurrando: Jesus está passando. E aquele homem que estava ali à margem da sociedade, fora da sua casa, fora da família, estava ali desesperado, frustrado, abandonado, ninguém dava atenção para ele, a única coisa que dava era uma moedinha. Ele ouviu falar que Jesus estava passando. E diz lá o texto, lá em Marcos, que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E diz o texto que a multidão dizia assim: cala a boca, não atrapalhe o mestre. O mestre está ali com o povo, ele está com os seus apóstolos, ele não vai te dar atenção. Diz a Bíblia que Bartimeu gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí diz o texto lá que Jesus ouviu alguém clamando por ele, parou e disse: mande que ele venha até aqui. Diz a Bíblia que de um salto, Bartimeu levantou, jogou a sua capa fora e foi ao encontro com Jesus. Jesus olhou para ele e disse: o que queres que eu te faça? Do que é que você está precisando? Em outras palavras, ele está dizendo: qual é o seu problema? Eu me importo com você. Eu quero ajudar você. Era isso que Jesus estava dizendo. Aquele homem abandonado, esquecido, chamou por Jesus no meio da multidão. Mas Jesus ouviu. Jesus parou. Jesus deu atenção. Jesus curou. Ele disse para Jesus: médico, eu quero voltar a ver. E Jesus disse: a tua fé te salva. Imediatamente os olhos daquele cego foram abertos. E ele foi seguindo Jesus, glorificando a Deus, para que os seus olhos foram abertos. Ele voltou a ver. Por que, meu irmão? O que eu quero ensinar para você? Olha ali o que diz o texto. Jesus sempre atende os que o chamam. Chama por ele. Está difícil, meu irmão, está difícil você dizer: chama por Jesus. Nesse nome há poder. E ele vai te dar atenção. Ah, mas Jesus não vai se preocupar comigo. Quem sou eu? Quem sou eu para Jesus dar atenção para mim? Eu não sou ninguém. Eu sou um pecador miserável, tenho feito tanta coisa que entristece Jesus. Jesus não vai se importar comigo, se importa. Ele ama você. Ele morreu por você. Então, não temos. Não acredite na mentira diabólica de que Jesus não se importa com você. Ele se importa com todos nós. Ele ama todos nós. Ele conhece cada um de nós. Jesus disse que diante de Deus, todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Deus conhece-nos de perto. Jesus conhece você de perto. Ele sabe o que você está passando, mas Ele está esperando você chamar por Ele. Há uma outra passagem na Bíblia que fala de uma mulher que não era judeia, não era judia, não era do povo de Jesus. Ela era uma estrangeira. Jesus era judeu. E a missão de Jesus, meus irmãos, era primeiro para os
judeus. Ele começou a pregar primeiro para os judeus. Mas quando aquela mulher estrangeira, cirofenícia, que tinha um grave problema dentro de casa, a Bíblia diz que a sua filha estava endemoniada. E essas coisas acontecem, meu irmão. Não brinca com isso não seja racionalista. Não venha para a igreja achando que conversa de demônio é conversa fiada. É mito, não é não. Isso acontece. Existem poderes malignos que estão atuando no mundo. Existem pessoas que mexem com bruxaria, com feitiçaria, fazem trabalhos contra você. Isso pode acontecer. Uma mulher estava desesperada porque sua filha estava terrivelmente endemoniada. E ela foi atrás de Jesus. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Jesus seguia em frente. Porque ela não era judia. Primeiro tinha que pregar para os judeus. Mas de tanto ela insistir, Jesus parou. Disse para ela: não é bom pegar do campo o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo para ela o seguinte: eu não posso pegar aquilo que é primeiro dos israelitas, aquilo que é primeiro dos judeus, e dar para você que é uma estrangeira. Ela virou e deu uma resposta que impressionou Jesus. Ela disse: Senhor, até os cães comem do pão que cai da mesa. Mas Jesus, ou em outras palavras, ela disse: nós não somos judeus, eu não sou judia, mas eu também preciso da tua graça. E Jesus se sensibilizou. Ele deu atenção para aquela mulher e disse para ela: vai, a tua filha está curada. A tua filha está liberada. Aleluia. Alguém está amando? Jesus. E Jesus atendeu. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é isso. Amém? Amém. Se você chamar por Jesus, Ele vai te atender. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Vamos ver ali a segunda lição, irmãos, que a gente aprende. Vamos ver todos juntos? Não, tem um texto aqui ainda. Vamos ver juntos o texto. Veja o braço do Senhor está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Aleluia. Olha que palavra, meu irmão, consoladora. O braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar. Seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Está ouvindo? Está ouvindo? Creia nisso que Ele está ouvindo você. Chama por Ele e Ele virá ao seu encontro. Ele virá ao seu socorro. Agora sim, vamos à segunda lição, por favor. Jesus nunca chega atrasado. Meu amado, você, meu irmão, minha irmã, você que me visita. Jesus sempre atende os que o chamam. A primeira lição. Agora você precisa, meu irmão, aprender isso aqui nessa noite. Jesus nunca chega atrasado. Eu estou falando isso para aqueles que estão chamando Jesus, estão clamando por Jesus há bastante tempo, estão orando, estão botando a boca no pó e estão pensando: poxa, mas está demorando tanto a chegar a minha bênção. Há tanto tempo que eu venho clamando por Jesus e não acontece nada. O que houve? Será que Jesus está demorando? Será que Jesus perdeu a hora? Será que o relógio de Jesus quebrou? Quebrou não, meu irmão. É porque tem a hora do homem e tem a hora de Deus. E a hora de Deus é que prevalece. As coisas no mundo natural só acontecem quando no mundo espiritual Deus decreta. E nós que somos menores temos que nos submeter a Deus. Talvez você esteja achando que o tempo da sua bênção é agora. Talvez você esteja pensando que o tempo da tua bênção já até passou. Passou o meu tempo. Deus esqueceu de mim. Negativo. Ele não esquece de ninguém. Ele não demora. Ele age na hora certa. Na hora precisa. Leia o texto ali embaixo. Vamos ler o texto juntos. Jesus: Senhor, se tivesse aqui meu irmão, teria morrido. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do céu, não poderia ter impedido que este homem morresse? Meus irmãos, o que esses versículos querem mostrar, querem sugerir? As irmãs estavam descabeladas, estavam desesperadas, Jesus chegou. Elas, na limitação delas, pensavam: Senhor, Jesus chegou atrasado.
Era para o senhor chegar antes. Porque se o senhor chegasse antes, meu irmão teria morrido. Aí o povo que ainda estava lá em volta disseram a mesma coisa. O povo disse a mesma coisa. Ora, esse que abriu o olho do cego, não poderia ter impedido ele morrer? O que eles estavam querendo sugerir com isso, irmãos? Jesus chegou atrasado. Tinha que ter chegado 4 dias atrás. Se ele chegasse 4 dias atrás, o homem tinha morrido. Lê do engano. Lê do engano. Jesus, ele demorou-se de propósito. Nós vimos aqui no texto. Ele demorou-se de propósito. Ele disse para os apóstolos: agora vamos lá, para que o nome de Deus seja glorificado. Essa enfermidade aí não é para a morte, não. É para que o nome do Senhor seja exaltado. Jesus sabia o que estava fazendo isso. Eles têm tudo, meu irmão, sob controle. Amém? Tudo está sob o governo de Jesus. Jesus hoje, meu amado, está à destra de Deus Pai, governando no poder. Está tudo sob o controle de Jesus. A sua vida está nas mãos de Jesus, meu irmão. Você está achando que não, você está achando que passou a hora. Não, meu irmão, passou a hora não. É porque Ele sabe, na sua infinita sabedoria, a hora certa de agir. Você, na sua limitada inteligência, está pensando que a hora é agora, pensando que é amanhã, ou de repente já passou, mas nós somos limitados, irmãos. A nossa visão ela é muito limitadinha. Nós só conseguimos ver aquilo que está à nossa volta, irmãos, aquilo que está na nossa frente. Mas Deus, Ele vê o passado, Ele vê o presente, Ele vê o futuro. Ele sabe a hora certa de agir, meu irmão. Ele não chega atrasado, não, meu irmão. Se Ele não chegou na tua vida, é porque não chegou a hora, mas a hora certa Ele vai chegar, Ele vai intervir. A porta que está fechada, Ele vai abrir. A enfermidade que está correndo vai ser retirada em nome de Jesus. Se estiver morto, Ele ressuscita, porque para Ele nada é impossível, meu amado. Creia nisso. Ele nunca chega atrasado, não. Nunca chega atrasado. Nós temos que aprender, irmãos, a ter um pouco mais de paciência. Um pouquinho mais de paciência. Estamos vivendo num mundo de alta tecnologia. Não é isso? A ciência avança e a tecnologia faz do homem um ser apressado. Antigamente não tinha televisão, não é verdade? Muitos anos atrás não tinha televisão. Era só rádio. Depois chegou a televisão. A televisão tinha controle remoto antigamente? Para você mudar de canal, você fazia o quê? Você tinha que levantar o traseiro da poltrona e ir lá procurar o canal, né? Mas aí a ciência vai avançando, a tecnologia vai aumentando, e hoje você muda de canal agora. Sentado no sofá, é instantâneo, né? Rápido, tudo rápido. Antigamente, meu irmão, não tinha telefone, não. As pessoas se correspondiam como? Carta. Você mandava uma carta para uma pessoa em outra cidade, meu amigo, ó, o correio era no lombo do cavalo. Não é? Correspondência levava um tempão para chegar. Hoje, como é que é, meu irmão? A turminha do celular vai na base do quê? Torpedo, é instantâneo, é rápido. Não é? Ou então a internet manda um e-mail, né? O e-mail é rápido, se comunica e-mail, se comunica via MSN, Orkut, e por aí vai. Tudo muito rápido. E aí sabe o que acontece conosco? A gente fica apressado. Se demora um pouquinho, que não tem paciência. Não está demorando tanto, né? Liga, mandei meu e-mail, já chegou? Você acabou de apertar o botão. Deu enter, aí está lá. Já chegou o e-mail? Calma, meu filho, calma. Vai com calma. A gente fica apressado. A gente quer tudo para ontem, né, meu jovem? As menininhas hoje querem namorar com 12 anos. Estão com pressa para namorar. Não sabe o problema que vai arrumar. Né? Não sabe o problema. Vai estudar primeiro, meu filho. Tudo tem sua hora. A Bíblia diz em Eclesiastes: para tudo há um propósito debaixo do céu. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo certo para tudo. Deus não se atrasa, não, meu filho. É você que não está sabendo esperar. Precisa esperar. Precisa esperar. Vamos ver o texto ali. O outro texto que tem, por favor. Todos juntos? Espera com paciência. Espera com paciência. Está chegando a tua bênção. Espera. E eu chego atrasado às vezes. Não é sempre não. Mas às vezes eu não atraso também. Você chega atrasado. Não é isso? Todo mundo se atrasa. Mas Jesus não se atrasa. Se a bênção não chegou, se ele ainda não interveio na sua vida, é porque não chegou a hora.
Descansa. Espera. Meu irmão, a hora de Deus é sempre a hora certa. A hora de Deus é sempre a hora certa. Quando Jesus ia socorrer a filha de Jairo, eu falei da filha de Jairo agora há pouco, não falei? Tinha morrido a menina há 12 anos. Jairo foi lá desesperado, Senhor, vamos para minha casa. A minha filha está muito mal. Aí os serviçais de Jairo chegaram perto e disseram, Senhor Jairo, perturba mais o médico não, que já era, tua filha morreu. Aí Jairo se desesperou, Jesus disse para ele, não temas, crê somente. Aleluia. E Jairo foi acompanhando Jesus. Aí imagina aqui o pai. Ele foi angustiado por procurar Jesus porque a filha estava doente. Aí os serviçais chegam perto e disseram, desiste que a filha morreu. A notícia chegou agora, tua filha morreu. Aí aquele homem começa a desesperar, Jesus disse para ele, ó, creia. Não temos, creia somente, eu estou indo lá. Aí Jesus vai, pega o braço de lá, vamos embora, vamos resolver a parada. Só que no meio do caminho, no meio da multidão, aquele homem angustiado, apressado, querendo que Jesus chegasse logo na casa dele para resolver a parada da filha, uma mulher sofrendo de uma hemorragia. Pode ler lá que você vai ver. Antes de Jesus chegar na casa de Jairo, chega uma mulher com uma hemorragia de 12 anos. A mulher sangrava há 12 anos, não parava. Diz a Bíblia que ela tinha gasto seu dinheiro todo com médico, com tudo, e nada dava jeito. E ela chega por detrás do Senhor e toca no seu manto. E ela é curada. Ela é curada. Aí agora o pai, Jairo está ali, do lado do braço com Jesus indo. Aí Jesus para. Opa! Alguém me tocou. Aí os discípulos, mestre, numa multidão dessa, todo mundo esbarra, todo mundo, você vai dizer que alguém te tocou? Aí Jesus, olha, foi um toque diferente. Porque de mim saiu virtude. Agora, imagina o pai da menina. O cara está angustiado, quer que Jesus chegue logo, e Jesus para dar atenção à mulher. Aí imagina aquele homem, Jesus vai chegar atrasado. Aí a mulher se revela, fui eu que toquei o Senhor. Ela conta para Jesus o que aconteceu, eu fui curada, só de tocar no teu manto. E Jesus abençoa aquela mulher, e Jairo está lá, roendo as unhas, Jesus vai. Quando chega na casa de Jairo, o povo está lá chorando, lamentando. Jesus diz, acalma-te, ela não morreu, mas ela dorme. Mesma palavra que ele falou de Lázaro, né? Dorme, que a morte para Jesus é só um sono. Glória a Deus. Aí o povo começa a rir. Você é doido, a minha está morta, você está doido. Só que quem ri por último melhor. Jesus ele entra lá, pega a menina pela mão já e diz, Talita cum, levanta-te e anda. Glória a Deus. E sai com a menina. Agora vem a cara de Jairo. Imagina a alegria daquele homem. Senhor, eu pensei que o senhor estava atrasado. Eu fiquei até bravo com o senhor, não mostrei não falei não é porque estou dependendo do senhor, mas na hora que o senhor parou para atender aquela mulher, eu fiquei bravo. Eu achei que o senhor tinha que correr. Mas depois Jairo descobriu. E Jesus me emprestou. Aleluia. Glória a Deus. Chega para trás, não. Tenha paciência, meu filho. Tenha paciência, está chegando. Está chegando. Amém? Estão aprendendo? Amém. Glória a Jesus. E terceira e última lição que a gente aprende nesse texto. Jesus pode reverter qualquer situação. Mais forte, irmãos, com fé. Jesus pode reverter qualquer situação. Meu amado. Meu amado. Se você chamar Jesus, Ele vai te entender. Ele nunca chega atrasado. E anime-se, meu filho. Anime-se, meu irmão, minha irmã. Porque Ele pode reverter qualquer situação. Qual é o seu problema? Seu casamento faliu? Jesus pode ressuscitar o seu casamento. Está desempregado há muito tempo? Ele pode abrir a porta para você em qualquer momento. Qualquer instante. Ele pode mudar qualquer quadro. Qualquer quadro Jesus pode mudar. Vamos ver o texto ali, ó. Vamos ler.
Vamos ler todos juntos? Tirem a terra, princípio, dizimar queimando morro. Senhor, exagera mal, pois já faz 4 dias. Disse Jesus, não lhe falei, se você teria glória a Deus. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O moço saiu com as mãos e o rosto envolto com pano. Disse Jesus, tirem as faixas dele e deixem no rio. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, o cabra já estava morto há 4 dias dele. Eu vou contar uma para vocês aqui. Ninguém jantou antes de ir para a igreja, não, né? Em Guarulhos, quando eu pastoreei lá em Guarulhos, no ano de 2001, uma irmã da igreja me chamou para fazer o velório do filho dela, uma senhora. O filho dela era policial, foi pego numa emboscada e mataram ele, assassinaram ele. E eu não sei o que aconteceu, irmãos. O homem foi assassinado. Em menos de 24 horas já estava providenciado o velório, o corpo dele já estava pronto para ser sepultado. E eu fui até o cemitério para pregar, levar uma palavra de conforto para a família e tudo mais. Mas só que, irmãos, quando eu encostei perto do caixão lacrado, porque ele havia, tiraram muito nele, ao lacrar o caixão, mas com menos de 24 horas, meus amados, eu estava com a Bíblia aberta ali e começou a subir o odor do defunto. A coisa mais triste e pavorosa que vocês podem imaginar. Menos de 24 horas. Nós tínhamos um irmão aqui na nossa igreja, que é bombeiro militar, e ele contou para mim que a carne que mais fede depois de morte é a do humano. É do homem, do ser humano. Não é? Você já viu bicho depois de morto no pé como fede? Ele disse para esse bombeiro que o corpo humano, a carne humana, fede ainda mais. Agora você se imagine Lázaro, 4 dias de morto. Depois que removeram a pedra, imagina o odor que saiu lá de dentro. A carne daquele homem estava apodrecida. Humanamente falando, seria quase, aos nossos olhos seria impossível isso acontecer. Como é que pode um homem morto depois de 4 dias voltar à vida? Mas para Jesus não existe nada impossível. Não existe absolutamente nada que Deus não possa fazer. Meus irmãos, Jesus, ele transformou água em vinho. Foi o primeiro milagre do Senhor. Jesus, irmãos, curou, ele multiplicou pães. Jesus acalmou tempestades. Jesus tem todo o poder, irmãos. Amém ou não amém? Amém. Jesus expulsou demônios, ele expulsou 6.000 demônios de um homem. O que é impossível para Jesus? O seu problema? O seu problema é impossível para Jesus? A sua angústia, a sua tribulação, será que Jesus não pode? É claro que pode, irmãos. É claro que pode. Meu amado, Jesus pode reverter qualquer situação. Qual é o seu problema? O que é que você acha que não tem jeito? Medite aí nessa noite. O que você acha que não tem jeito mais? Para Jesus tem. Para Jesus tem. Coloque seu problema diante do Senhor nessa noite. Ele vai resolver. Vamos ler o último texto ali. Vamos ler todos juntos? Jesus, fixando os olhos neles, respondeu: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Meu irmão, minha irmã, você que me visita, não existe nada impossível para Deus. Nada impossível. Deus, ele formou o universo a partir do nada. Não existia nada.
nenhuma matéria, nenhuma substância, nada, só havia Deus. E dele mesmo ele fez todas as coisas. Ele criou o cosmos, ele criou as galáxias, ele criou a Terra, criou cada um de nós. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Amém? Você crê nisso? Então vamos concluir a mensagem dessa noite. Todos juntos, por favor, vamos ler a conclusão. Jesus nunca chega atrasado. Se Jesus pode reverter qualquer situação, entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele te ajudará. Aleluia. Glória a Jesus. Eu gostaria que a igreja estivesse em oração, percebendo.